Laudo da Polícia Federal sugere que líder indígena da tribo Ayampi, no Pará, morreu por afogamento. A suspeita é que o cacique teria sido assassinado por garimpeiros. O Ministério Público apura as circunstâncias. Violência infantil. Meninas entre 4 e 11 anos são as principais vítimas. Os vizinhos, dos familiares, de uma professora, de quem está notando uma situação diferente, que ela acione as autoridades públicas. Justiça do Rio de Janeiro manda soltar adolescentes presos em unidade para adultos. E ainda em Rondônia, barco da Justiça vai ao encontro de famílias ribeirinhas. Permite a eles o acesso a vários serviços que eles só teriam aqui na cidade de Porto Velho. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal divulgou o laudo preliminar sobre a morte do líder indígena Emirau Ayampi, que foi encontrado morto no dia 23 de julho na própria aldeia, que fica em Pedra Branca, no Amapari, no Pará. Quem tem os detalhes e conversa ao vivo com a gente agora é a repórter Fernanda Tavares. Olá, Fernanda, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O documento foi assinado por 2 médicos legistas e apontou que a morte teria sido entre os dias 21 e 23 de julho por afogamento. Segundo o laudo, a ferida encontrada na cabeça do cacique era superficial e também não foram encontradas lesões perto do pescoço, o que poderia evidenciar aí um possível enforcamento. Ainda de acordo com o laudo, não foram encontradas lesões no tórax, desmentindo as primeiras informações de que o cacique teria sido esfaqueado. A morte do líder indígena foi denunciada pelos índios da tribo, que ainda afirmaram que garimpeiros invadiram a terra e assassinaram o cacique. Agora, o Ministério Público do Pará abre um procedimento para apurar melhor aí os motivos da morte. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernanda. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou por homicídio triplamente qualificado 2 filhos da pastora e deputada federal Flor de Lis, pela morte do também pastor Anderson do Carmo, que era marido da deputada. Se a Justiça aceitar a denúncia contra Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos de Souza, eles passam a ser réus no processo criminal. O crime aconteceu em junho na casa da família em Pendotiba, Niterói. Os 2 estão cumprindo prisão preventiva no presídio de Benfica. E na sessão dessa quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A Corte Estadual reduziu a pena de um homem condenado por estupro. No habeas corpus apresentado, a defesa do homem condenado por estupro questionava a decisão da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz. Ela restabeleceu a sentença de 1º grau. O réu tinha sido condenado inicialmente a 33 anos de prisão no regime fechado. Na segunda instância, a pena caiu para 22 anos. A ministra do STJ aplicou a chamada Lei dos Crimes Hediondos para manter a pena maior. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. No plenário da Corte, os ministros acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, o habeas corpus não poderia ser julgado, mas de ofício determinou que a pena volte a ser de 22 anos de prisão por causa da retroatividade de lei penal que beneficia o condenado. O crime é gravíssimo. Eu digo aqui com pesar no coração, mais respeito à Constituição, aplico a retroatividade da lei penal benéfica. Dessa forma, eu não conheço o habeas corpus, por ser habeas corpus contra decisão monocrática, mas concedo de ofício tão somente para, em virtude da retroatividade da lei penal benéfica, leia-se revogação do artigo 224, afastar a causa de aumento de pena. A juíza Juliana Benevides, da 25ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, determinou a soltura de 2 adolescentes colombianos que estavam presos em unidades para adultos. Eles já estavam detidos desde 7 de julho por erro na data de nascimento. Um dos adolescentes estava no presídio Evaristo de Moraes, na Zona Norte, e o outro na cadeia pública Tiago Teles de Castro Domingues, em São Gonçalo.
Na decisão, a juíza dá um prazo de 48 horas para que o consulado da Colômbia identifique e passe informações quanto à idade dos dois jovens, assim como de outras 6 pessoas presas no mesmo processo. O grupo é acusado de praticar roubos em Copacabana. A adesão voluntária à arbitragem impede o consumidor de buscar judiciário para resolver conflito em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma manteve a extinção de ação indenizatória movida no Poder Judiciário por compradores de imóvel que alegam descumprimento contratual por parte da construtora. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso no STJ, ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor veda a imposição da arbitragem ao comprador no contrato, mas não impede que, posteriormente, diante do litígio e havendo consenso entre as partes, seja instaurado o procedimento arbitral. Os compradores alegaram que o conflito não poderia ser resolvido por arbitragem porque o imóvel foi adquirido em um contrato de adesão, ou seja, as cláusulas não podem ser negociadas pelo consumidor. Mas o termo que estabeleceu a arbitragem foi assinado depois do contrato de compra e venda. Por isso, a ação de indenização por danos morais e materiais movida pelos compradores foi julgada extinta em primeira instância. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença e os compradores recorreram ao STJ. Ao manter o acórdão do TJ Mineiro, a ministra Nancy Andrighi destacou que claramente os recorrentes aceitaram a participação no procedimento arbitral, inclusive sendo representados por advogados de alta qualidade perante a Câmara de Arbitragem. E a seguir, como identificar um relacionamento abusivo que pode levar em violência doméstica e até mesmo em feminicídio. No começo é apenas uma tensão, uma irritação ou acessos de raiva. Depois vem a agressão verbal, física, psicológica, moral e até patrimonial. O Ministério Público Federal divulgou nota contra dispositivos da Lei de Abuso de Autoridade encaminhada para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo a nota, o texto aprovado nesta quinta-feira pelo plenário da Câmara dos Deputados contém dispositivos que impossibilitam as atividades constitucionais dos agentes públicos e servidores e representam sério risco à atuação do Ministério Público. Segundo os procuradores, nos termos em que o projeto de lei foi aprovado, poderão ser consideradas abuso de autoridade diversas ações que correspondem ao simples cumprimento das atribuições legais e constitucionais desses agentes. A maioria das vítimas de violência doméstica e de feminicídios tem em comum uma história de relacionamento abusivo que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Mas como identificar essas fases da violência? É o que você vai ver agora na reportagem de Josiane Delmagro. No começo é apenas uma tensão, uma irritação ou acessos de raiva. Depois vem a agressão verbal, física, psicológica, moral e até patrimonial. Por último, vem o arrependimento, o pedido de desculpas e a promessa de mudança. Estas são as fases que vítima e agressor vivem 1, 2, 3, inúmeras vezes, até que a vítima dê um basta ou que o agressor cometa um feminicídio. Essa vítima passou pelas fases da violência doméstica mais de uma vez. Ela conta que sempre que o ex-companheiro bebia ou usava drogas, ela era humilhada. Mas na última vez foi a gota d'água. Ela passou por um estupro e teve seus dentes quebrados. Foi só então que ela tomou coragem para se libertar do relacionamento violento. Aí meu dente já estava inchado, meu olho inchado. Aí eu falei pra ele assim, deixa eu ir no dentista, meu dente tá doendo, não tô aguentando de dor. Quando você tá com o dente doendo, eu não te deixo com dor. Aí ele falou, não, você vai dar parte de mim. Aí eu falei, não vou não. Você jura que você não vai dar parte? Eu falei, não, eu juro pela minha mãe. Oh, Deus, cuida da minha mãe. Eu não vou dar parte de você não. Então tá bom, então vai lá. Eu vou esperar você na sua mãe, mas eu vou levar seus documentos todos. Aí eu peguei e separei. Muitas mulheres sofrem em silêncio. Como identificar que você está passando por um relacionamento abusivo? Quando ainda não há agressão física, é necessário que a mulher se faça algumas perguntas. Eu me sinto humilhada?
Eu sinto minha liberdade tolhida, eu me sinto presa nesse relacionamento. Se ela responder sim a qualquer uma dessas perguntas, com certeza ela está vivendo um relacionamento abusivo. Denunciar o agressor e pedir uma medida protetiva na justiça para garantir a integridade física pode ajudar e muito. Só este ano já foram expedidas mais de 2.000 medidas protetivas em Mato Grosso. Dos últimos feminicídios, nenhuma tinha medida protetiva. E em 2017 teve uma mulher que tinha medida protetiva e ela foi vítima de feminicídio contra o réu daquela medida protetiva, mas ela desistiu da medida protetiva. Às vezes uma medida protetiva, o camarada já reflete e já consegue parar de agredir a esposa. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que um bebê de 25 dias permaneça sob os cuidados da mãe que está presa. Ele deve ficar com ela até os 6 meses de vida, enquanto se avalia quem vai ficar com a guarda da criança. Além disso, ficou determinado que uma equipe psicossocial da unidade prisional acompanhe a qualidade da interação entre a mãe e o bebê. Na decisão, o desembargador responsável pelo caso afirma que a unidade prisional em que a mãe está recolhida é capacitada para receber mães que amamentam os respectivos filhos. Os direitos de crianças e adolescentes são protegidos por lei. Mas, mesmo assim, infelizmente, esses menores ainda sofrem uma série de abusos e violência. Rafaela, as meninas entre 4 e 11 anos são as principais vítimas. Para enfrentar essa realidade, é preciso denunciar. Eliana perdeu a mãe ainda criança. Aos 8 anos, foi morar com uma tia no interior da Bahia. Tinha que trabalhar dentro de casa e era maltratada. Fazia tudo para ela, não estudava nem nada e trabalhava para ela. Ela chegasse do trabalho, não tivesse feito, batia. O caso de Eliana chegou à delegacia, mas com medo, ela mentiu na hora de prestar o depoimento. Eles tinham um aço que ficava rodando, né, para poder lavar roupa, e aquilo dali, ela pegava aquilo dali e me batia. Foi tanto que ela, assim, tirou sangue em mim e a vizinha dela denunciou para a polícia. Aí, quando chegou na delegacia, eu tive que mentir, falar que não foi ela que me bateu. Porque os meninos dela falaram que se eu chegasse lá e tivesse falado, eles me matavam. Está na lei. Nenhuma criança ou adolescente pode sofrer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Os menores têm direito à liberdade. Todos devem ser tratados com dignidade e respeito. E quem não cumpre o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser denunciado e punido. São violências que têm um contexto intrafamiliar muito grande, né, em espaços privados. E então nós precisamos, né, dos vizinhos, dos familiares, de uma professora, de quem está notando uma situação diferente, que ela acione as autoridades públicas. Pessoas desconhecidas são as que mais denunciam. De acordo com o Disque 100 do Ministério de Direitos Humanos, negligência e violência física são os crimes mais frequentes, seguidos das violências psicológica e sexual. Ainda segundo o Disque 100, são as meninas que mais sofrem as agressões. Elas têm entre 4 e 11 anos, de cor parda e branca. A maior parte das denúncias vem dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os principais agressores têm entre 25 e 30 anos, são do sexo feminino, têm cor branca ou parda. Entre as denúncias recebidas, a mãe é a principal agressora. Quase metade das ocorrências acontece dentro de casa. Depois de atendido a denúncia registrada, nós passamos por um processo de análise e avaliação para verificar se realmente é violação de direitos humanos ou se é alguma outra matéria de outra área. E ato seguinte, nós encaminhamos para a ponta para os organismos que buscam repreender esse tipo de agressão. Nos casos de violência contra crianças e adolescentes, os conselhos tutelares têm papel fundamental na garantia dos direitos dos menores. César é conselheiro há 10 anos. A gente vem desconstruindo qual é o papel do conselho tutelar, que é um garantidor de direito, que a gente não é um órgão punitivo, a gente é um órgão de defesa, então as pessoas estão confiando em fazer essas denúncias. Ter que contar 1, 2, 3 vezes o que aconteceu para a polícia ou o juiz, lembrando todos os momentos dolorosos,
pode levar a pessoa ao processo chamado de revitimização. Para evitar esse difícil procedimento, uma lei de 2017 determinou novos métodos de investigação, como depoimento único ou sem dano. A oitiva da criança deve ser gravada por áudio e vídeo para evitar que a vítima ou testemunha de crime tenha que reviver a situação. A lembrança por meio da repetição dos fatos narrados pode, inclusive, atrapalhar a investigação. Para este pediatra, comportamentos violentos dos adultos são reflexos de uma infância de sofrimento. Segundo ele, políticas preventivas aplicadas nos primeiros anos de vida são capazes de acabar de vez com as agressões contra crianças e adolescentes. As políticas preventivas teriam que ser elaboradas por pessoas que conheçam o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças, psicólogos, educadores, professores. As políticas de segurança pública que estão no momento vigentes, elas não têm nenhum papel na prevenção. E a gente agora continua conversando sobre este assunto com o advogado Flávio Grutti. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, doutor. Bom, doutor Flávio, em relação a essa matéria de violência contra crianças e adolescentes, qual é o gargalo? Nós temos leis insuficientes ou falta dar efetividade a essas leis? Perfeito. Penso que não. Nós temos leis suficientes, nós temos a Constituição Federal, que já garante à criança e ao adolescente proteção integral, vinda do Estado, vindo da sociedade, da família. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos o próprio Código Civil, que tem as previsões de suspensão ou de perda do poder familiar, que é o antigo pátrio poder. Agora, o que falta realmente é a efetividade, o que faltam são as ações preventivas, e essas ações começam na vizinhança, dentro da própria família, porque, curiosamente, nós vivemos um tempo de fiscalização da vida alheia por meio das redes sociais. Entretanto, quando nós nos deparamos com alguma situação de aparente violência, nós preferimos o silêncio para não ter problema com a justiça ou para evitarmos represália. E daí vêm os casos sucessivos e exponenciais de crescimento da violência. Doutor, eu repetiria uma pergunta semelhante que eu já fiz a respeito da Lei Maria da Penha, por conta dos 13 anos, que o contexto parece semelhante. A Lei Maria da Penha ela trouxe transparência a situações que são seculares e que aconteciam, mas que ficavam debaixo do tapete. Isso acontece também havendo esses dispositivos com relação à violência contra a criança? Sim, existe. Falta uma falta de coragem, vamos dizer assim, até para a própria criança. Daí porque a maior parte das crianças envolvidas nessas situações de violência tem entre 5 e 11 anos. Então, é preciso que essas crianças, que a sociedade, tenham a garantia de que há segurança para denunciar, de que há segurança para que aquela situação, que normalmente é intramuros, é dentro da própria casa, para que torne público esse problema. Doutor Flávio, um dado que me chamou a atenção na reportagem foi que 46% das denúncias, são casos de violência que acontece dentro de casa. Quais as punições para essa família ou essa mãe que é omissa em relação a essa violência? Como é que funciona? Sim, o primeiro ponto é que nós temos que estar atentos aos sinais que as crianças demonstram. Por exemplo, se você tem uma criança que era muito calada e de repente começa a ficar agressiva, ou a criança que falava muito e de repente começa a falar pouco, a escrita muda, os desenhos são indicativos, as brincadeiras que antes eram mais infantis passam a ter um certo teor sexual. Então toda mãe, todo pai, com um pouquinho de atenção, consegue perceber a mudança. Diante de uma situação como tal, o que nós temos que fazer? Primeiro, não permanecer calados. Segundo, procurar os órgãos de proteção, procurar a delegacia de polícia, procurar os conselhos tutelares e procurar o Ministério Público. Porque uma mãe ou um pai, numa situação como tal, pode sofrer reprimendas, inclusive a suspensão, como eu disse, ou até a perda do poder familiar. E nós temos, inclusive, um projeto de lei, o 4.294 de 2008, que visa garantir
danos morais diante de situações como tais, e temos inclusive a Lei 13.010 de 2014, que é a lei do menino Bernardo, que os pais que estiverem numa situação de agressão aos filhos são encaminhados para programas de educação, de orientação. Eu gostaria de perguntar justamente a respeito dos programas sociais, até os juizados especiais têm os núcleos psicossociais. Esse tipo de acompanhamento também tem se revelado eficiente? Ele tem refreado um pouco esse tipo de agressão? Tem e muito, porque todas as vezes que você tem uma situação de agressão dentro de casa e que você recebe a visita de algum membro do Conselho Tutelar, ou que você é intimado ou citado para algum ato judicial, você já vai saber o quê? A fiscalização, estão de olho em mim. E diante de uma situação como tal, aquele agressor, quanto mais, ele já vai sofrer um certo receio de continuar naquela conduta. Agora, se não denunciar, essa situação vai crescer. Fica a orientação aqui. Muito obrigada pela participação mais uma vez, doutor Flávio. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço. A seguir, Barco da Justiça em Rondônia atende 2.000 famílias ribeirinhas em 12 dias de trabalho. O Judiciário de Rondônia vai aonde o povo está, mesmo que para garantir o acesso pleno aos serviços de justiça e cidadania, tenha que enfrentar grandes desafios. O Supremo Tribunal Federal encerrou as atividades do protocolo avançado, conhecido como drive-thru, em que os interessados podiam protocolar documentos sem sair dos automóveis. O motivo é que o serviço caiu em desuso em razão dos avanços tecnológicos da consolidação dos sistemas processuais eletrônicos. Atualmente, apenas 6% dos processos do STF são físicos. E assim o processo vai se atualizando. A medida faz parte de um dos eixos estratégicos do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para a gestão dele: a modernização administrativa e o fomento da inovação tecnológica. E em Rondônia, a Justiça Itinerante atendeu este ano mais de 2.000 pessoas em 12 dias de trabalho. Isso graças ao Barco da Justiça, que vai até as famílias ribeirinhas que vivem à margem do rio Baixo Madeiro. Na semana que antecede a saída, servidores separam os equipamentos. Do prédio para o barco é necessário mais uma equipe de carregamento e transporte: mesas, cadeiras, computadores, água, alimentação. É hora de partir. Assim que o barco sai, os servidores iniciam a montagem dos equipamentos. O Judiciário de Rondônia vai aonde o povo está, mesmo que para garantir o acesso pleno aos serviços de justiça e cidadania, tenha que enfrentar grandes desafios. Ao todo, 12 comunidades ribeirinhas receberam um barco da Justiça Rápida Itinerante. O cálculo é que em torno de 2.000 pessoas tenham buscado o barco da Justiça nos 12 dias. No balanço da operação, foram feitas 180 audiências no barco da Justiça. Algumas delas duraram 2 dias até que o caso fosse resolvido. Outro destaque foi a busca pela regularização de títulos de eleitores. 408 é o número registrado de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, que fez alistamento eleitoral, transferências e regularização de títulos. Este último com isenção de taxas para ribeirinhos. Nós estivemos em localidades bem distantes, onde a única oportunidade da pessoa resolver uma pendência judicial é vindo para o atendimento aqui no barco, né? A procura por documentos foi um grande destaque desde o primeiro dia de atendimento. Famílias inteiras aproveitaram a oportunidade da presença do serviço do Tudo Aqui para exercer seus direitos mais básicos, o de identificação como cidadãos. Ao total, 824 atendimentos. A operação também contou com a participação do cartório Cavajal para registros de nascimento e casamentos. O Tribunal de Justiça tem essa preocupação muito grande e busca criar esses mecanismos, que nós já fazemos isso há mais de 30 anos, de levar a essa população que reside mais distante dos grandes centros, o serviço do Poder Judiciário e junto
agregando outros tipos de serviço. Ao longo do Rio Madeira, há muitas comunidades que vivem na beira do rio. E essas pessoas, muitas delas não conseguem vir para Porto Velho para ter o atendimento das suas questões mais básicas. E a justiça rápida, quando sai de Porto Velho e vai até eles, permite a eles acesso à justiça, permite a eles o acesso a vários serviços que eles só teriam aqui na cidade de Porto Velho. Grande parte do atendimento da Defensoria Pública teve desdobramentos além da operação, como ações de alimentos, investigação de paternidade, entre outros. A nossa missão é prestar assistência jurídica integral e gratuita. Então, assim, o integral corresponde a atender os anseios da população. Seja dentro da mata, no barco ou em qualquer lugar, a Justiça de Rondônia vai aonde o povo está. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente final de semana e até segunda. E fique agora com o programa Reflexões sobre Disputas Transnacionais. Lembrando que eu volto com a Karina Zucolotto e o programa Plenárias, principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal na semana. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana.